Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 6 de janeiro de 2023. Quero discutir aqui algumas tendências na ordem mundial. Fala-se muito, nova ordem mundial, e muita gente fala e não sabe o que fala, o que está querendo fazer, criticam alguns bilionários, criticam alguns governos, mas na realidade a ordem mundial hoje existente é aquela que foi determinada após a Segunda Guerra Mundial e que os Estados Unidos desde então exerce uma liderança independentemente de quem está no governo, se é o Partido Republicano ou é o Partido Democrata. Nós vamos entrar aqui, lógico, existem outros atores envolvidos e agora, notadamente, por causa do desenvolvimento econômico, a China que quer mudar um pouco esse eixo. Então eu vou começar a discutir isso. Agora, antes eu quero pedir a vocês que assistam o vídeo até o fim, vocês vão gostar, é muito bom. Capriche no gostei. Inscrevam-se no canal e compartilhem com suas redes sociais. Eu vou colocar aqui as tendências, aquelas que eu acho mais importantes. É claro que podem ter outras tendências que vocês estejam imaginando, que eu propositadamente ou não coloquei. Bom, o mundo está sempre mudando, mas algumas mudanças são mais importantes que outras. A invasão da Ucrânia pela Rússia provavelmente será lembrada como o início de uma nova era na geoeconomia, sem dúvida nenhuma. Em resposta à guerra, o Ocidente lançou sanções contra a Rússia, aumentando a guerra econômica que Moscou começou quando bloqueou a Ucrânia de negociar com o mundo através de seus portos. Então a Ucrânia não podia exportar seus grãos e a guerra teve uma escalada muito maior. Quando eles fizeram esse bloqueio, aí o Ocidente veio com tudo em cima. Ela aumentou isso sem dúvida, essa mudança geoeconômica. Moscou respondeu reduzindo drasticamente as exportações de gás natural para a Europa, mas isso não refrescou muito porque a Europa já estava cortando e cortou praticamente quase tudo as importações de gás da Rússia e de petróleo. Deve estar restando apenas o mínimo. A guerra renovou o foco crescente na divisão entre o Ocidente e um bloco revisionista, nascente e liderado pela China e pela Rússia. Então esse bloco, na realidade, ele era liderado pela China e pela Rússia. Hoje, face às derrotas que a Rússia está sofrendo no terreno, no campo de batalha, no teatro de operações, hoje eu diria que só a China que consegue liderar, mas acho que sem muita força, esse bloco revisionista da ordem mundial. Eles querem impor uma nova ordem mundial dentro da visão antiga do comunismo, ou seja, o Putin quer a União Soviética, por isso ele iniciou a guerra, uma guerra que é contra a Ucrânia, mas não é só contra a Ucrânia, é uma guerra contra a Europa, uma guerra contra os Estados Unidos. É difícil ver um caminho de volta ao status antes da guerra, mas várias tendências importantes que definirão a próxima década tornaram-se claras. Para isso, eu quero discutir a questão aqui de protecionismo e realinhamento global e quero voltar um pouco a anos antes do Covid-19, onde China, Rússia, Irã e Coreia do Norte desafiaram a ordem econômica financeira, de segurança também, e também geopolítica, que os Estados Unidos e os seus aliados criaram após a Segunda Guerra Mundial, né? Como eu no início citei genericamente. A era da globalização implacável tinha começado a abrandar ou mesmo a inverter-se. A pandemia colocou as coisas em sobrecarga, acelerando o remanejamento e o chamado amizade, né, entre as potências, né, e mesmo assim acordos diplomáticos, mesmo que não tivesse muita amizade, mas isso passou a privar as economias em desenvolvimento em investimento estrangeiro, ou seja, esse friendshoring, né, ou seja, essa amizade, ela teve que ser remanejada. E a guerra na Ucrânia e os efeitos econômicos estão pressionando ainda mais países em desenvolvimento. Em 2022, a maioria deles adiou uma escolha entre o Ocidente e a Rússia, esperando uma resolução para o conflito que aliviasse a sua dor econômica. Um caso em questão é a Hungria, que, como muitos desses países, depende da energia russa e de outras commodities para sustentar sua economia e, portanto, é cautelosa para romper os laços com a Rússia. No caso, a Hungria, a capital Budapeste, tem procurado retardar a progressão das sanções ocidentais contra a Rússia.
outros evitaram adotar completamente as sanções anti-Rússia. Vocês vejam, a Hungria faz parte da União Europeia, mas eu quero ser um pouco mais duro aí. Eu diria o seguinte: hoje o presidente da Hungria, ele é o cavalo de Troia dentro da União Europeia, porque ele é muito pró-Putin, é uma pessoa também do antigo sistema soviético, foi criado, nasceu naquele sistema, e ele pode representar um perigo dentro da União Europeia. Para a Europa, o conflito entre a Rússia e o Ocidente abalou a confiança pública e corporativa sobre o futuro próximo e tornou quase impossível fazer negócios com qualquer entidade russa, seja governamental ou privada. Tanto que muitos oligarcas não podem nem sair da Rússia e não podem nem fazer mais comércio com o exterior, os bilionários russos. Em outros lugares, as empresas gastam tempo e recursos que ficam verificando se as suas operações incorrerão em sanções, procurando alternativas sempre que possível, ou seja, porque se elas fizerem algum negócio com a Rússia que esteja sancionado, elas podem sofrer alguma penalidade legal dentro do seu país de origem, dentro da Europa, por exemplo. O Mar Negro é uma zona de guerra, de facto, né, que tem a vantagem de incentivar o investimento em infraestruturas terrestres e a desvantagem de tornar o comércio marítimo mais caro. Por mais importantes que sejam os desenvolvimentos na Europa, a China e a sua estabilidade interna podem ser o desafio econômico mais consequente em 2023, nessa ordem mundial atual vigente. Enfrentando crescentes protestos no final do ano, o governo chinês abandonou sua política de zero Covid, sem plano B aparente. Não está claro se isso se tornará uma dor de cabeça para o líder chinês Xi Jinping, especialmente porque ocorre entre o início da transição política em novembro e o seu término em março, quando a maioria das autoridades terá seus novos cargos confirmados. Enquanto isso, os Estados Unidos estão intensificando sua guerra comercial com a China, porque a China quer ocupar comercialmente o papel dos Estados Unidos, porque ela é o segundo maior PIB no mundo. E se ela ocupar a questão do papel dos Estados Unidos, muitas coisas, por causa da força econômica, os papéis poderão inverter-se. O resultado provavelmente será uma frágil recuperação econômica para a China em 2023, é o que eu acho. A fraqueza duradoura do setor imobiliário superou os impulsos positivos em outras áreas econômicas, ou seja, é uma fraqueza chinesa. E o mercado de uma crise financeira está pesando sobre o investimento privado. O aumento do desemprego de jovens acrescenta um elemento perigoso a essa mistura toda, né? O Pequim e seus dirigentes já tomaram medidas recentemente para resolver a crise de liquidez do setor imobiliário, mas precisa de estabilidade política para que as medidas sejam eficazes. Esta não é uma boa notícia para a economia global. Por mais que o Ocidente gostaria de ser protegido contra os eventos chineses, a Europa e os Estados Unidos da América ainda dependem da fabricação chinesa de insumos importantes. Vocês vejam, eles levaram, numa época aí, né, tempo ainda Clinton, um pouco antes, começaram a migrar as indústrias por causa de mão de obra barata para a China. E hoje eles dependem de muita coisa na China, então trouxeram um problema a longo prazo para si mesmo. Os lockdowns chineses criaram torções nas cadeias de suprimentos e a instabilidade política e econômica do país pode prolongá-las. O consumo e a atividade industrial nos Estados Unidos da América e na Europa já estão em recuo e não há fim à vista para a crise energética. Uma crise na China só pioraria as coisas, né? Vamos falar um pouquinho da estagflação e da inflação produzida também por essa onda verde, essa onda de preservação do ambiente. Além da desaceleração econômica global pela primeira vez desde a década de 1970, o mundo está enfrentando simultaneamente uma alta inflação. Os impulsionadores desse surto de inflação incluem políticas monetárias e fiscais excessivamente frouxas que foram mantidas em vigor por muito tempo, a reestruturação do comércio global causada pela pandemia e o aumento acentuado no curso da energia, metais industriais, fertilizantes e alimentos como resultado da invasão da Ucrânia pela Rússia. Irritados com a distribuição desigual dos ganhos da globalização, os eleitores exigiram mais apoio do governo para os trabalhadores. Por mais bem intencionados que sejam tais políticas, correm o risco de uma espiral inflacionária. À medida que salários e preços lutam para acompanhar o ritmo um do outro,
O crescente protecionismo também restringe o comércio e impede o movimento de capitais, limitando as melhorias no lado da oferta. Na medida em que a crise energética está a causar uma inflação elevada, o investimento em energias renováveis irá mitigar a pressão inflacionista. No entanto, a capacidade renovável levará tempo, né? Não é uma coisa de uma hora para outra para ser desenvolvida. Entretanto, há um subinvestimento na capacidade de combustíveis fósseis. Esse último, acredito eu, que vai ter prioridade. Além disso, a transição verde exigirá o desenvolvimento de novas cadeias de suprimentos para certos metais e aumentará o custo da energia em geral, criando o que se tem chamado, em inglês, podem ver o termo em muitos jornais e revistas europeias e americanas, o que eles chamam de green inflation, ou seja, a inflação verde. Isso coincide com o rápido envelhecimento da população, não só nos países desenvolvidos, mas também na China e em algumas outras economias emergentes. Os jovens tendem a produzir mais, enquanto os mais velhos gastam suas economias e consomem mais serviços. E devido à incerteza do mercado causada pela pandemia e pela guerra na Ucrânia, os jovens estão produzindo menos e relutantes em investir, o que se traduz em uma desaceleração econômica geral. Portanto, assim como a economia global continuará se fragmentando em 2023, a inflação também persistirá, o que isso é um perigo global, principalmente que é esperada uma recessão esse ano. A guerra... E aí tem o futuro da tecnologia, né? Porque a guerra na Ucrânia ela causou uma disrupção também na indústria tecnológica. Embora a maioria dos setores tenha sido impactada pelo declínio do investimento e pelo estado desafiador das coisas em geral, a tecnologia parece ser a mais atingida. O Twitter, por exemplo, cortou sua força de trabalho em 50%. E a empresa Facebook, que seria a empresa mãe do Facebook, chamada Meta, demitiu 11 mil pessoas, cerca de 13% de seus funcionários. A Amazon demitiu 10 mil funcionários, representando cerca de 1% de sua força de trabalho global. Enquanto isso, a FTX, a segunda maior exchange de criptomoedas do mundo, ou seja, a segunda maior negociadora de criptomoedas do mundo, recentemente avaliada em 32 bilhões, ela implodiu, né? Foi para o espaço, faliu. As consequências completas de seu colapso ainda não estão claras, mas outras empresas de cripto já sentiram efeitos. Longe vão os dias do início dos anos 2000, quando os mercados globais eram relativamente estáveis e as cadeias de suprimentos construídas com mão de obra barata eram confiáveis. Naqueles tempos, as empresas dependiam cada vez mais da internet para expandir seus negócios, e as empresas de tecnologia se beneficiavam das baixas taxas de juros. Mas os fatores que ajudaram a impulsionar o rápido crescimento do início dos anos 2000 são hoje progressivamente voláteis, à medida que a economia global passa pelos estágios iniciais de uma reestruturação. Como as empresas de outros setores, muitas empresas de tecnologia não vão se recuperar, enquanto outras se adaptarão e se recuperarão lentamente, novas oportunidades surgirão. A reestruturação das cadeias de manufatura e suprimentos exigirá tecnologia e a automação aumentará especialmente à medida que a população envelhecer. Mais importante, os governos provavelmente aproveitarão a oportunidade para orientar a indústria de tecnologia em direções específicas. Tem havido muita conversa sobre o papel das mídias sociais na política e na formulação de políticas. E como resultado, os legisladores tentam regular coisas como privacidade e concorrência no que se refere às plataformas de mídia social. A segurança cibernética também é uma questão cada vez mais preocupante para os governos em todo o mundo e provavelmente continuará a ser à medida que a sofisticação dos ataques cibernéticos aumenta. Hoje existe uma guerra. A Rússia tem atacado os Estados Unidos, a Europa e a própria Ucrânia, né? Iniciando ataques, ou seja, já existe uma guerra mesmo que sem envolvimento de tropas no terreno entre esses países e a Rússia. Os governos serão, portanto, pressionados a se tornarem mais assertivos, já estão sendo, né, pressionados a serem mais assertivos na regulamentação da tecnologia e também nas aplicações, nas suas aplicações militares. As principais tendências em geoeconomia para 2023 que afetam diretamente nessa
chamada Ordem Mundial, e elas estão interligadas, aos que eu citei aqui. Os desafios que eles representam vão exigir uma abordagem sistemática e coerente, mas a liderança política em países ao redor do mundo está lutando para acompanhar. A velocidade da mudança requer um conjunto de ferramentas diferente do que os governos estão acostumados, deixando-os tentando e às vezes falhando a adaptar-se a novas realidades. A cooperação vai ser cada vez mais difícil, mas na verdade tornou-se mais forte em algumas áreas limitadas, como a guerra econômica do Ocidente contra a Rússia, após a invasão da Ucrânia. Vocês vejam, antes da guerra, a Rússia tinha cooperação oficialmente, Estado a Estado, com os Estados Unidos e com a Europa. E muitas empresas russas com as empresas europeias e americanas. Acabou. Acabou, e eles deixaram de receber insumos para uma série de produtos que eles fabricam, inclusive para aviões de guerra, para navios de guerra, para munições guiadas. Eles não estão recebendo, e não vão receber, nem depois da guerra. Assim mesmo, essa desglobalização, como eu disse, essa globalização a tendência é ela acabar, ela ganha impulso. A interdependência não está desaparecendo completamente. A própria reestruturação será um processo global. Simplesmente não há como evitar o fato de que o mundo de hoje está interconectado de maneiras nunca vistas antes. E diferentes perspectivas terão que ser reconciliadas, e o lugar das pessoas na sociedade também, para além do valor econômico das pessoas, para além do valor econômico do trabalho, enquanto consumidores e do seu valor político também. Enquanto eleitores, terão que ser reconhecidos o comportamento humano e, portanto, o comportamento estatal impulsiona tudo, desde política e economia, até a cultura, psicologia, até tecnologia. Essa complexidade impulsionará os desafios e as possíveis soluções de amanhã. E eu diria o seguinte: hoje a ordem mundial, liderada pelos Estados Unidos da América, em conjunto com a Europa, é a que vai ser estabelecida. É essa que vai ficar. Aqueles países que estão achando que eles já estão mudando de lado, muitos deles, mas estão se achando que vão dentro daquela perspectiva comunista, fascista russa, esses estão fora. A Rússia perdeu, a Rússia não é mais nada. A própria China não vai entrar num confronto militar, quando falava-se em Taiwan, porque ela sabe que o destino dela poderá ser mesmo igual ao da Rússia. Ela vai entrar com um tamanho grande e vai sair desse tamanho da guerra, assim, tal como a Rússia. Então, dentro dessa perspectiva econômica, geoeconômica e geopolítica, é assim que as coisas vão ficar na realidade, ou seja, com o fortalecimento dos países civilizados. E aqueles que não se aliarem, tiverem uma outra visão e não procurarem uma interconexão, mesmo que seja mínima, com esses países, estão fadados ao fracasso, não só seus governos, mas também as nações e o seu povo, que poderão entrar na miséria e com uma falta, uma carência de uma série de coisas importantes para o crescimento e o fortalecimento da sociedade. Quero agradecer a vocês que assistiram o vídeo até aqui, tenho certeza que vocês gostaram. Por favor, deem um like, caprichem para nós. É importante que vocês se inscrevam também para fortalecer o canal e compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. É muito importante ouvir o que vocês têm a dizer, ouvir a opinião de vocês. Obrigado a todos, Deus abençoe a todos, paz e bem.